Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da leitura. Eu sou a Rose e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma das minhas leituras, que é o livro Nêmesis, de Philip Roth. Gente, esse livro é uma edição especial da TAG Curadoria, tá? Um dos clubes que eu já comentei aqui com vocês, que eu assino e que eu simplesmente amo fazer parte. É uma leitura mais deliciosa que a outra e é um clube de assinaturas que acabam me proporcionando experiência com outros autores, outros livros. Eu sempre fui muito apegada aos clássicos da literatura brasileira e foi uma chance que eu me dei, né, que eu acabei me permitindo conhecer outros livros, né, e poder me apropriar de outras culturas, de outras possibilidades literárias também. Nêmesis, um título aí intrigante, que nada mais é que a deusa da justiça e da vingança também. Duas palavras, né, justiça e vingança, que muitas vezes se associam, né, muitas vezes são usadas como sinônimo. Nêmesis, para vocês terem uma ideia, é aquela deusa que lá na mitologia grega, no mito de Narciso, foi responsável por fazer com que Narciso se apaixonasse pela sua própria imagem e, tendo lá esse amor impossível, algo inatingível, né, inalcançável, ele acaba definhando até a morte. Essa foi a vingança da deusa Nêmesis, depois de Narciso partir o coração de muitas e muitas ninfas que ficavam perdidamente apaixonadas por ele e que tinham seu amor não correspondido. Aqui na obra de Philip Roth, Nêmesis aparece, mas ela é apenas o título da história, né? Ela não aparece concretamente como aquela deusa que vai impactar a humanidade ou determinado personagem com a sua ira. Tudo isso fica nas entrelinhas da história e cabe a nós, leitores, fazer essa análise. Por que Nêmesis, tá? E é uma leitura que a gente pode, sim, trazer toda a angústia, trazer toda a dúvida, trazer toda a reflexão para os nossos dias, porque o livro trata da pandemia de poliomielite no contexto da Segunda Guerra Mundial e de todos os pensamentos, né, a negação, o negacionismo. Eu li uma crítica muito rica da TAG mesmo, Curadoria, falando sobre a diferença, né, dessa negação para o negacionismo, a negação como um sentimento mesmo de proteção, de positivismo, de pensar que não, tudo isso vai passar, vai ficar tudo bem, né, essa onda toda que muitas vezes é um apego que nos permite sobreviver e seguir em frente. E o negacionismo como esse empecilho para que venha a vacina, para que venha a cura, né? Essas soluções fake que atrapalham, que comprometem, né, a verdade e a vida, porque o negacionismo provoca a morte. Então aí uma reflexão muito importante e atemporal, porque muitas pandemias já aconteceram e outras virão, né? Essa ainda não está superada, essa que nós estamos vivendo nesse contexto. Ainda temos muito caminho, muito a percorrer. Esperamos que cada vez menos vidas, né, sejam dizimadas, mas a lição, ela deve ficar, né, para a gente não cometer os mesmos erros. E é triste, né, a gente ver como, depois de tanto tempo, né, muitas situações que são abordadas no livro, os medos são os mesmos e os problemas se repetem também, as angústias, os problemas acabam se repetindo. Bem, a polio, né, ela atingia principalmente crianças, mas muitos adultos também foram acometidos. Era uma doença que matava e ainda bem que nós temos hoje a vacina, né, que protege as nossas crianças, que protege as vidas, né, no mundo inteiro. Nesse contexto todo de pandemia, de poliomielite, de Segunda Guerra Mundial, o livro nos apresenta esse intrigante personagem que é Buck Cantor. Buck Cantor, ele é um professor de educação física, jovem, cheio de sonhos. Ele mora numa colônia judaica nos Estados Unidos
E é interessante porque o escritor, né, Philip Roth, é norte-americano, mas ele é de família judaica, né? E ele traz essa essência da sua vida para sua literatura também. E Buck, ele foi criado pelos avós. A mãe morreu no parto. O pai, né, ele não se orgulha nada de ter um pai que é presidiário, que andava fora da lei, era muito envolvido com jogos e acabou sendo preso. E ele foi criado pelos avós que lhe ensinaram muitos valores. Buck não é religioso, mas ele é apegado ali às tradições da família. E ele aprende a ser grato, né, ao país que lhe acolheu, que acolheu a sua família, onde ele foi educado. E quando é deflagrada a guerra, ele imediatamente vai se alistar para defender os Estados Unidos. Só que ele é rejeitado por ter uma forte miopia. Então, apesar de ser um jovem forte, bonito, segundo a descrição aqui do livro, ele acaba não podendo ir à guerra. E ele fica muito frustrado porque os amigos dele vão para a guerra, né? E ele fica ali de mãos atadas. E o que Buck não sabe é que ele não vai para a guerra, mas que ele vai viver a própria guerra, ali, a sua própria batalha contra a poliomielite. Uma guerra que não vai ser nada fácil. E Buck tá lá, ele é um mito, assim, ele é tido como uma figura de referência para os seus alunos, né? Aquele jovem que inspira, que além de ensinar o esporte, ensina valores, como acontece com os profissionais de educação física de maneira geral. São pessoas muito admiradas, né, pelos seus alunos, por tudo isso, por toda a importância que de fato eles têm. E com Buck é assim também que acontece, ele se torna uma figura de referência para muitas crianças. Acontece que ocorre um episódio ali que alguns italianos invadem a escola, um dos meninos cospe no chão e fala: olha, estamos transmitindo o vírus aqui da poliomielite para vocês. Eles não têm praticamente informação nenhuma ainda nesse contexto sobre a polio, como se dá a transmissão, e eles ficam muito impressionados com aquilo. E ninguém sabe se de fato a culpa é dos italianos ou não, mas pouco tempo depois os primeiros casos de polio surgem ali entre os garotos da escola, e Buck vai ser crucial ali para dar apoio, para ajudar. Acontece que os alunos começam a ficar doentes, a morrer, e Buck questiona muito Deus por tudo isso, né? Ele fala: poxa vida, né? O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Deus já levou minha mãe, me fez ser uma vergonha porque eu sou filho de um ladrão. E depois ele perde o avô também, então começam muitas tragédias, muitos desastres. E ainda assim ele tá com um papel muito importante, muito relevante ali com aqueles alunos. Mas ele não sabe se ele vai aguentar isso muito tempo. E nesse contexto todo de insegurança, de conflito, Buck recebe um convite da sua namorada, que conseguiu uma vaga para ele numa colônia de férias, para ele trabalhar com alunos numa colônia distante, afastada daquele calor intenso ali da região em que Buck trabalha nesse momento, e que alguns acreditam, inclusive, que é esse calor extremo que atrai a poliomielite, e que lá num clima mais ameno, de montanha, a polio não vai chegar. Então essa é uma das possibilidades que eles têm como verdadeira na época. E a namorada de Buck tá lá, trabalhando, né? Ela também, que também é professora, e consegue uma vaga para que ele vá. E ele diz que não, né, que não pode deixar os alunos num momento como esse, mas depois ele acaba decidindo ir à colônia. Ele pesa essa questão de poder ficar mais com a namorada, de poder curtir e se afastar daquele sofrimento todo. Ele também tá sofrendo o luto da perda de alguns amigos que foram para a guerra, da perda desses alunos que estão morrendo de poliomielite, e ele decidiu ir embora. Só que ele não vai para viver, né, essa conquista de estar num lugar mais tranquilo, de estar com a namorada. Em nenhum momento ele se permite viver isso, porque ele se culpa
de ter abandonado o barco ali, de ter deixado os seus alunos em pleno sofrimento e fugido, né? Ele vê essa partida como uma fuga dessa guerra que estava travada ali contra Apóllo e de procurar abrigo, proteção num outro lugar. O fato é que depois, um pouco tempo depois que Buck tá lá na colônia de férias, Apóllo chega também até lá. E ele é a pessoa que veio de um lugar onde Apóllo já estava estabelecida. E ele começa se ver ali como o foco, como a pessoa que transmitiu, que levou a doença para lá. E aí ele vai se culpar mais ainda, mesmo não tendo sintomas, não estando doente. E, gente, os conflitos de Buck são, assim, extremamente depressivos. A gente sente com ele, a gente chora com ele, porque vai ter momentos que a gente vai ver como vitimismo, vai ter momentos que a gente vai ver como excesso de responsabilidade, essa pessoa que está de mãos atadas, que já queria ir à guerra, não foi, e que de repente está numa batalha contra valores, princípios, e uma batalha que ele não sabe, não conseguiu se preparar, foi pego de surpresa, assim como nós, nesse contexto todo, vivendo a cada dia um novo desafio, né? Precisamos nos reinventar o tempo todo. Então a gente vai se identificar muito com todo esse sentimento, com toda essa angústia do nosso protagonista. Ele vai se afastar da namorada, principalmente quando ele descobrir que de fato ele está com poliomielite. E aí é muito triste, tá? Então preparem aí os lencinhos, que é uma história forte, impactante, triste, mas que vale muito a pena ler, até pra gente poder fazer esse paralelo com a nossa realidade, a gente enxergar que é o mesmo mundo, são as mesmas pessoas, que os nossos conflitos, as nossas buscas são sempre muito parecidas. E que o que vale mesmo, né, é se apegar à vida e fazer o pouco que nos cabe por nós e pelos outros, né, ter esse pensamento coletivo, esse pensamento social, esse pensamento de cuidado, né? Nós precisamos cada vez mais cuidar de nós mesmos e dos outros, ter esse sentimento de amor pelas pessoas, pela natureza. E acho que o livro nos inspira muito em relação a tudo isso. Essa é a dica de hoje do canal da leitura. Leiam, espero que vocês gostem. Grande beijo!